Evan achou que tinha tudo sob controle quando forçou sua esposa negra grávida a escolher entre o bebê e o casamento. Mas 6 meses depois, no shopping do bairro, seu mundo desabou ao ver, lá ainda visivelmente grávida, carregando sacolas de enxoval de bebê, com um sorriso doce que ele tinha esquecido que existia. A mulher que recusara seu ultimato havia escolhido a filha em vez dele, e agora ela irradiava uma paz que ele mesmo havia roubado de si na noite em que jogou aqueles papéis de divórcio na mesa da cozinha. O que Evan não sabia era que esse encontro inesperado o forçaria a confrontar o homem que havia se tornado versus o pai que deveria ser, e que o caminho para a redenção exigiria que ele aprendesse a diferença entre amor e controle. Alguns erros não podem ser desfeitos, mas alguns corações podem ser reconstruídos, e algumas famílias podem ressurgir das cinzas mais fortes do que antes. Mas, primeiro, ele teria que provar que a mudança é mais do que apenas palavras, é uma escolha diária de proteger em vez de possuir. Histórias de amor como essa acontecem em todo lugar, mas a cura exige coragem, não importa onde você chame de lar. O cheiro da praça de alimentação atingiu Evan Whittaker como sempre. Gordura e desinfetante misturados a algo doce de alguma doceria. Ele estava na fila da lanchonete, suas roupas de trabalho ainda empoeiradas do serviço da manhã. Sábado à tarde no shopping não era seu programa habitual, mas ele precisava almoçar antes de seguir para seu próximo compromisso. Ele estava contando as notas quando a viu. Maya. Sua ex-esposa estava sentada a 3 mesas dali, de costas para ele, mas ele conhecia aquela postura. O jeito como ela segurava os ombros quando estava cansada, o modo como o cabelo escuro caía em ondas suaves, passando da gola. Então ela se virou um pouco para pegar a bolsa. Evan prendeu a respiração. Sua mão congelou no meio do caminho até o caixa. Maya estava grávida, muito grávida, a barriga arredondada e cheia sob um suéter azul macio. Ela se movia com cuidado, uma mão apoiando as costas enquanto se levantava. A embalagem do sanduíche amassou na mão de Evan. 6 meses. Fazia 6 meses desde que ele exigira que ela interrompesse a gravidez. 6 meses desde que ele havia entrado com os papéis do divórcio e saído do apartamento deles. 6 meses desde a pior noite de sua vida. Senhor, a voz do caixa parecia distante. Seu troco. Evan piscou. Pegou as moedas com os dedos trêmulos. Ele não conseguia mover os pés. Maya ainda estava grávida. Ela havia dito não a ele. Ela havia escolhido o bebê em vez do casamento. Em vez dele. E agora ela carregava o filho dele. A ficha caiu como um soco no peito. O bebê dele. O bebê deles. Aquele de quem ele havia ficado tão aterrorizado. Aquele que ele havia pressionado a desistir porque ele não estava pronto, porque eles não podiam pagar, porque a mãe dele faria um escândalo, porque ele havia sido um covarde. Maya juntou suas coisas lentamente. Uma sacola da loja de artigos para bebê estava ao lado de sua bandeja. Ela estava sozinha, sem anel no dedo. Ninguém a ajudando a carregar as coisas. Os pés de Evan finalmente se moveram. Ele caminhou em direção à mesa dela sem pensar. Maya. Ela olhou para cima. Os olhos escuros arregalaram-se, depois se fecharam. Ela não sorriu, não se levantou. Apenas o observou como observaria um estranho na rua. Evan. A voz dela era calma. Calma demais. O que você está fazendo aqui? Eu estava apenas. Ele gesticulou fracamente para a lanchonete, almoçando entre um trabalho e outro. Maya assentiu. Cruzou as mãos sobre a barriga. Protetora. Você está... Evan engoliu em seco. Você está bem. Era verdade. Ela estava bem. Cansada, talvez. Mas havia algo tranquilo em seu rosto que não estivera lá durante aquelas últimas semanas terríveis do casamento, quando ele estava pressionando e exigindo e fazendo ultimatos. Obrigada. O tom de Maya permaneceu polido, distante. O silêncio se estendeu entre eles. Outras famílias conversavam em mesas próximas. Um bebê chorava em algum lugar na praça de alimentação. Sons normais de sábado, mas nada parecia normal. Maya, A garganta de Evan apertou. Preciso dizer algo. Não. Maya balançou a cabeça. Não precisa. Por favor. Apenas... Senhor? Uma nova voz interrompeu. Uma mulher em uniforme de segurança estava por perto.
a mão casualmente apoiada no rádio. Tudo bem por aqui? Maya olhou para a segurança. Está tudo bem, Nora. Este é meu ex-marido. Nora analisou Evan com olhos castanhos perspicazes. Ela devia ter uns 40, com cabelos grisalhos e aquela presença firme de quem já lidou com muitas situações difíceis. Tem certeza, minha filha? Nora perguntou a Maya. Posso dar um pouco de privacidade a vocês dois, se precisarem? Ou não? Maya hesitou. Olhou para Evan, depois de volta para Nora. Você poderia. Se importaria de ficar por perto? Apenas por alguns minutos? Claro. Nora moveu-se para a mesa ao lado, perto o suficiente para ajudar, se necessário. Longe o suficiente para lhes dar espaço para conversar. O peito de Evan doeu. Maya precisava de segurança para falar com ele. O próprio ex-marido. Me desculpe, ele disse baixinho. Meu Deus, Maya, sinto muito. As mãos de Maya permaneceram cruzadas sobre a barriga. Por qual parte? A pergunta o atingiu como um tapa, porque havia tantas partes pelas quais pedir desculpas. O ultimato, os gritos, a maneira como ele jogara os papéis do divórcio na mesa da cozinha e a mandara escolher. Por tudo, ele sussurrou. Tudo. Maya estudou o rosto dele por um longo momento. Você está arrependido porque está me vendo grávida? Ou está arrependido pelo que fez? Evan abriu a boca, depois fechou-a. A resposta honesta era ambos. Ver a barriga dela, saber que ela havia carregado o bebê deles por 6 meses sozinha, fazia a vergonha queimar em seu peito como ácido. Mas essa não era a única razão para seu arrependimento. Eu estava errado, ele disse. O que eu fiz com você? Estava errado. Eu estava com medo e descontei em você. Tentei controlar você em vez de confiar. A expressão de Maya suavizou um pouco. Você estava com medo, aterrorizado. Evan sentou-se à frente dela sem pedir permissão. Mas isso não é desculpa. Eu deveria ter conversado com você. Deveria ter resolvido isso com você. Em vez disso, você me deu um ultimato. A voz de Maya permaneceu firme. Fazer um aborto ou se divorciar. Sim, a palavra tinha um gosto amargo. E quando você não quis, quando você disse que precisava de tempo para pensar, você entrou com os papéis no dia seguinte. Evan assentiu. Ele queria explicar sobre os telefonemas de sua mãe, sobre a pressão no trabalho, sobre o quanto ele havia entrado em pânico com a ideia de ser responsável por uma vida minúscula, mas essas eram apenas desculpas. Maya merecia mais do que desculpas. Eu estava errado, ele disse novamente, e sinto muito. Maya ficou em silêncio por um momento. A mão dela se moveu em pequenos círculos sobre a barriga. Ela está chutando, ela disse suavemente. Ela é uma menina. O sorriso de Maya foi breve, mas genuíno. Prevista para daqui a umas 6 semanas. A garganta de Evan apertou. Uma filha. Eles teriam uma filha. Maya, eu sei que não tenho o direito de perguntar, mas você está certo. A voz de Maya cortou suas palavras. Você não tem o direito de perguntar nada. As palavras o atingiram como um golpe físico, mas eram verdadeiras. No entanto, Maya continuou, eu não vou afastar sua filha de você, se você quiser fazer parte da vida dela. A esperança piscou no peito de Evan. Uma esperança perigosa e frágil. Eu quero, ele disse rapidamente, mais do que tudo. Então precisamos de regras. Maya se remexeu na cadeira, uma mão nas costas. Limites claros. Nora apareceu ao lado da mesa. Vocês dois estão bem? Maya, você parece desconfortável. Quer ir lá fora? Pode ser mais fácil caminhar um pouco. Maya assentiu agradecida. É uma boa ideia. Evan, se quiser continuar esta conversa, podemos falar perto do meu carro. 5 minutos. Ela se levantou devagar, pegando sua sacola de compras e a bolsa. Evan pulou para ajudar. Então parou quando ela o encarou. Eu consigo, Maya disse. Não foi rude, apenas firme. Eles caminharam pelo shopping em silêncio. Nora caminhava com eles, conversando tranquilamente sobre o clima e a multidão de fim de semana. A presença dela pareceu relaxar Maya. Lá fora, o ar de outono estava fresco e claro. O carro de Maya estava estacionado sob as luzes de segurança. Ela se encostou na porta do motorista e olhou para Evan. Se você quiser fazer parte da vida desse bebê, ela disse, tem que ser sobre ela. Não sobre nós. Não sobre tentar reatar. Apenas sobre ser um bom pai. Evan assentiu rapidamente. Sim, absolutamente.
Estou falando sério, Evan. Sem gestos românticos, sem tentar me reconquistar, sem visitas surpresa ou presentes para me amolecer. Cada palavra era como um prego no caixão. O caixão de qualquer chance que eles pudessem ter tido. Mas Evan merecia. Eu entendo. Entende? Os olhos escuros de Maya perscrutaram o rosto dele. Porque 6 meses atrás, você não conseguia ouvir um não meu sobre nada. Você não conseguia aceitar que eu poderia querer algo diferente do que você queria. A acusação doeu porque era verdade. Durante as últimas semanas do casamento deles, ele havia pressionado e pressionado, insistido que sabia o que era melhor, recusado a ouvir quando ela tentou explicar seus sentimentos. Estou aprendendo a ouvir, Evan disse baixinho. Eu quero aprender. Maya o estudou por mais um longo momento. Certo. Aqui estão as regras. Você pode me mandar mensagens sobre coisas práticas, compras que eu possa precisar, ajuda com coisas pesadas, caronas para compromissos, mas nada romântico, sem flores, sem mensagens longas sobre seus sentimentos, sem aparecer sem perguntar antes. Certo. E sem brigas. Se eu disser não para algo, a resposta é não, sem discutir, sem tentar mudar minha opinião. A garganta de Evan apertou, mas ele assentiu. Eu entendo. Bom, Maya abriu a porta do carro. Preciso ir. Tenho uma consulta médica na segunda-feira e quero descansar antes. Maya? Evan deu um passo mais perto, então parou quando ela ficou tensa. Eu posso. Tem algo que você precise agora? Algo em que eu possa ajudar? Maya pareceu surpresa com a pergunta. Ela pensou por um momento. Preciso pegar algumas coisas na loja de artigos para bebê, ela disse lentamente. Mas as sacolas são pesadas e eu me canso facilmente esses dias. Eu poderia ajudar, Evan ofereceu. Carregar as coisas para o seu carro? Hoje não. Maya balançou a cabeça. Mas, talvez na próxima vez. Se você mandar mensagem antes e perguntar, não era muito, mas era alguma coisa. Obrigado, Evan disse, por me dar uma chance. A expressão de Maya era indecifrável. Não estou fazendo isso por você, Evan. Estou fazendo por ela. Ela deu um tapinha suave na barriga. Toda criança merece um pai que queira estar presente. Eu quero estar presente. Eu juro a você, Maya. Eu quero ser o pai que ela precisa. Então prove isso. Maya entrou no carro e ligou o motor. Com suas ações. Não com suas palavras. Evan a viu ir embora, seu coração batendo forte. Ele ficou no estacionamento até as luzes traseiras dela desaparecerem na curva. Nora apareceu ao lado dele, tirando um cartão de visitas do bolso. Para a Maya, ela disse, entregando-o a ele. Diga a ela para me ligar se precisar de um acompanhante. Para consultas médicas, compras, o que for. Às vezes ajuda a ter um reforço. Evan pegou o cartão. Você é amiga dela? Vizinha. A gente se ajuda no prédio. A voz de Nora era direta. Ela é uma boa mulher, trabalhadora, gentil com todos. Eu sei. A voz de Evan estava rouca. Eu estraguei tudo. Feio. Isso é entre você e ela. Nora ajustou o rádio. Mas se você está falando sério sobre fazer as pazes, lembre-se do que ela disse. Ações, não palavras. Ela voltou para o shopping, deixando Evan sozinho no estacionamento. Ele entrou em sua caminhonete e sentou por um momento, apertando o volante. Suas mãos tremiam. Maya estava tendo o bebê deles, uma filha. Ela estava fazendo isso sozinha porque ele tinha sido muito assustado, muito egoísta, muito controlador para ficar ao lado dela quando ela mais precisava. Mas ela estava lhe dando uma chance, uma pequena chance. Se ele pudesse provar que havia mudado, Evan ligou a caminhonete e dirigiu para casa devagar, sua mente girando. Seu apartamento parecia muito quieto quando ele entrou, o mesmo lugar onde ele havia se escondido por 6 meses, evitando tudo que o lembrava de Maya e do casamento deles. Ele sentou-se à mesa da cozinha e pegou o telefone. Maya havia dito que ele poderia mandar mensagens sobre coisas práticas, ajuda com compras ou levantamento de peso, o que ela realmente precisaria, o que ele poderia oferecer que seria útil sem ser insistente. Evan pensou no que vira no shopping. O jeito como ela se movia com cuidado, a mão nas costas. A sacola da loja de artigos para bebê, que parecia pesada. Ele começou a digitar, então apagou a mensagem. Começou de novo. Finalmente ele escreveu: Oi, Maya. É o Evan. Tenho folga do trabalho no domingo.
Se precisar de ajuda com algo em casa ou quiser que eu pegue compras, estou disponível. Sem pressão, se você preferir resolver as coisas sozinha. Ele encarou a mensagem por 5 minutos antes de enviar. Seu telefone vibrou quase imediatamente. Obrigada por perguntar antes. Poderia usar ajuda para montar o quarto do bebê amanhã, se ainda estiver oferecendo. Venha às 13 horas. A Tasha estará lá também. O coração de Evan deu um pulo. Tasha era a irmã mais velha de Maya. Ela nunca havia gostado muito dele, mesmo nos bons tempos do casamento. Depois do que ele havia feito com Maya, ela provavelmente queria jogá-lo de um penhasco, mas Maya estava lhe dando uma chance real de ajudar. Ele respondeu: estarei lá. Devo levar ferramentas? Sim. O berço precisa ser montado. Terei as instruções prontas. Até às 13 horas, Evan largou o telefone e olhou ao redor de seu apartamento vazio. Pela primeira vez em meses, ele sentiu algo além de culpa e arrependimento. Ele sentiu esperança. Na manhã seguinte, Evan acordou cedo e foi até a loja de ferragens. Comprou um conjunto completo de chaves Allen e uma pequena parafusadeira elétrica. Ferramentas melhores do que o conjunto básico que já possuía. Ele também parou na loja de artigos para bebê, onde vira Maya comprando. A atendente foi prestativa quando ele explicou que precisava pedir algo para entrega. Você tem as informações da lista de enxoval? Ela perguntou. Evan hesitou. Minha ex-esposa. Não estamos mais juntos, mas ela está tendo nosso bebê. Eu a vi aqui ontem com uma sacola de compras. A expressão da atendente se tornou cautelosa. Não posso fornecer informações de clientes, senhor. Não, eu entendo. Mas se eu pudesse talvez ver o que está na lista que ainda não foi comprado, gostaria de ajudar com algo para o bebê. A atendente o estudou por um momento. Qual o nome? Maya Carter. Depois de alguns minutos digitando, a atendente assentiu. Há vários itens ainda na lista. Um trocador, um cadeirão de alimentação, alguns kits de berço básicos. O berço? Esse já está marcado como comprado. Então Maya havia comprado o berço sozinha, provavelmente com dinheiro de seu trabalho na escola primária. Dinheiro que deveria estar sendo usado para outras coisas. E o trocador? Evan perguntou. Esse ainda está disponível. Ele combina com o conjunto do berço. Eu levo. Você pode entregar no endereço dela hoje? Por uma taxa adicional, sim. Evan deu o cartão de crédito à atendente. Coloque meu nome na nota de entrega, mas não faça parecer um presente. Apenas diga que é do pai do bebê. Às 2h45, Evan estacionou em frente ao prédio de Maya. Era um prédio de poucos andares em uma parte mais antiga da cidade. Não era chique, mas bem conservado. Floreiras em algumas janelas. Um gramado bem cuidado com balanços. Ele levou sua caixa de ferramentas até o segundo andar e bateu no apartamento 2B. Tasha abriu a porta. A irmã de Maya tinha 30 anos e era linda da mesma forma que Maya. Mas onde Maya era discreta e ponderada, Tasha era direta e feroz. Ela usava um corte de cabelo curto e estiloso e tinha o tipo de confiança que vinha de nunca recuar de uma briga. Evan. A voz de Tasha era monótona. Não hostil exatamente, mas também não amigável. Oi, Tasha. A Maya me pediu para ajudar com o quarto do bebê. Tasha se afastou para deixá-lo entrar. Ela está lá. Ela apontou para um pequeno corredor. Estarei na sala, lendo. A mensagem era clara. Estarei observando. O apartamento de Maya era pequeno, mas aconchegante. Móveis macios em tons de azul e cinza. Fotos nas paredes dela e de Tasha em várias reuniões de família. Algumas fotos de seus alunos da escola primária, onde ela trabalhava como orientadora. Nenhuma foto do casamento deles. Nenhuma foto deles sequer. Evan encontrou Maya no que seria o quarto do bebê. Era minúsculo, apenas grande o suficiente para um berço e um trocador. Maya havia pintado as paredes de um amarelo suave e pendurado cortinas brancas, simples. Oi, Maya disse quando ele apareceu na porta. Ela estava sentada em uma cadeira dobrável, olhando para uma pilha de peças de madeira e um grosso manual de instruções. Está bonito, Evan disse, olhando ao redor do quarto. Tranquilo. Obrigada. Maya lhe entregou o manual de instruções. Tentei começar ontem, mas minhas costas estavam me incomodando. Algumas dessas peças são mais pesadas do que parecem. Evan se ajoelhou ao lado das partes do berço e começou a organizá-las de acordo com o diagrama. Maya permaneceu em sua cadeira, lendo os passos em voz alta.
Encaixe a aba A na ranura B. Ela leu. Certifique-se de que a grade de segurança esteja virada para a direção correta. Era estranho trabalhar juntos assim, quieto e cuidadoso. Durante o casamento, eles haviam montado móveis algumas vezes e sempre terminava em frustração. Evan ficava impaciente com as instruções, Maya ficava na defensiva quando ele tentava assumir o controle, mas hoje parecia diferente. Maya lia cada passo claramente e esperava que ele confirmasse que entendia. Evan seguia as instruções exatamente, fazendo perguntas quando algo não estava claro. Pronto, ele disse depois de 20 minutos. Essa é a estrutura. Maya sorriu. Parece um berço de verdade. Parece mesmo. Evan começou com o suporte do colchão. Maya, eu deveria te dizer. Eu pedi um trocador. Deve ser entregue esta tarde. O sorriso de Maya desapareceu. Evan, eu disse, sem presentes. Não é um presente. É. Evan fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. É algo que o bebê precisa. Algo que eu deveria estar ajudando a providenciar. Maya ficou em silêncio por um momento. Você poderia ter perguntado antes. Você está certa. Eu deveria ter perguntado. Sinto muito. Se você vai fazer parte disso, Maya disse cuidadosamente. Precisamos tomar decisões juntos, mesmo as práticas. Entendido. Evan apertou um parafuso. Qual a melhor forma de fazer isso? Você quer que eu mande mensagem antes de comprar qualquer coisa? Sim. Ou se for algo grande, podemos conversar pessoalmente. Eles trabalharam em um silêncio confortável por um tempo. O berço tomava forma peça por peça. Maya lia as instruções e lhe entregava parafusos. Evan seguia as instruções e pedia ajuda quando precisava de um segundo par de mãos para segurar algo no lugar. Em certo momento, Maya riu. O quê? Evan perguntou. Essa gaveta deveria deslizar suavemente, mas está completamente emperrada. Evan olhou o diagrama. Acho que coloquei a corrediça de cabeça para baixo. Pode consertar. Sim, só preciso virar. Evan trabalhou na corrediça por alguns minutos. Pronto, tente agora. Maya empurrou a gaveta e ela deslizou perfeitamente. Bom trabalho. Era uma coisa pequena. Uma gaveta emperrada. Mas ouvir Maya rir, mesmo que brevemente, pareceu um presente. A campainha da porta da frente tocou por volta das 14h30. Deve ser a entrega, Evan disse. Maya pareceu irritada, mas o deixou atender a porta. 2 homens carregaram uma caixa grande e a colocaram na sala. Tasha levantou os olhos do livro. O que é isso? Trocador, Evan disse. Da lista de enxoval. O tom de Tasha era indecifrável. Ela voltou a ler. Às 15h30, o berço estava montado e o trocador construído. O quarto do bebê parecia completo, pronto para uma nova vida. Maya estava na porta, com a mão na barriga. Ela chegará em breve, ela disse suavemente. 6 semanas? Evan perguntou. Talvez menos. O médico disse que os primeiros bebês às vezes chegam antes. Evan sentiu um arrepio de pânico. E se ele não estivesse pronto? E se ele errasse de novo? Maya, Ele parou. Não se tratava de seus medos. Tratava-se de ser prestativo. O quê? Nada. Só. Obrigado. Por me deixar ajudar hoje. Maya estudou o rosto dele. Foi bom. Trabalhar juntos em algo positivo. Evan assentiu. Ele juntou suas ferramentas, tentando não demorar. Maya havia dito 5 minutos no estacionamento ontem. Ele não queria abusar da hospitalidade. Devo ir, ele disse. Deixar você descansar. Certo. Maya o acompanhou até a porta. Evan? Sim? Na próxima vez que quiser comprar algo para o bebê, me mande mensagem primeiro. Mesmo coisas pequenas. Farei isso. E obrigada. Pelo trocador. Combina perfeitamente com o berço. Era um pequeno reconhecimento. Mas parecia enorme. Evan desceu as escadas e foi para sua caminhonete. Olhou para trás uma vez e viu Maya observando da janela. Ela não acenou, mas também não desviou o olhar. Naquela noite, Evan estava deitado na cama, encarando o teto. Seu celular vibrou com uma mensagem por volta das 21h. Consulta médica, terça, às 10h. Se puder me levar, agradeço. Meu carro anda fazendo um barulho estranho. Evan respondeu imediatamente. Sim, terei prazer em te levar. Devo te buscar às 9h30? Serve.
Obrigada. Boa noite, Maia. Durma bem. Ela não respondeu, mas tudo bem. Ela havia confiado nele para levá-la a uma consulta médica. Mais um pequeno passo. Evan fechou os olhos e tentou imaginar como seria a filha deles. Os olhos escuros da Maia, talvez. O queixo teimoso dele. Esperava que o espírito gentil da Maia. Ele queria ser digno dela, dos dois. Ele tinha 6 semanas para provar que podia ser o homem que elas precisavam. 6 semanas para mostrar a Maia que ele havia aprendido a diferença entre amor e controle. Pela primeira vez em meses, Evan adormeceu sem o peso do arrependimento, esmagando seu peito. Ele ainda tinha arrependimentos. Eles provavelmente nunca iriam embora completamente. Mas agora ele tinha algo mais também. Ele tinha esperança. E tinha trabalho a fazer. A terça-feira de manhã chegou rápido demais para Evan. Ele estava acordado desde as 5, verificando e verificando novamente se sua caminhonete estava limpa por dentro e por fora. Havia até comprado aromatizadores de ambiente na noite anterior, algo leve e limpo, não muito forte. Às 9h25, ele bateu na porta da Maia. Ela atendeu vestindo um vestido verde simples e um cardigã, o cabelo preso num rabo de cavalo baixo. Parecia cansada, mas linda, sempre linda. Pronta? Evan perguntou. Maia assentiu e pegou a bolsa. Só para você saber, a Tasha queria vir com a gente. Eu disse não a ela. Por quê? Maia pareceu surpresa com a pergunta. Porque isso é entre nós. É sobre o bebê. Era uma coisa pequena, mas parecia significativa. Maia estava abrindo espaço para ele se envolver, mesmo com a irmã dela no seu cangote. O trajeto até o consultório médico levou 15 minutos. Eles não conversaram muito, mas o silêncio não era desconfortável. Maia o instruiu em algumas curvas e ele dirigiu com cuidado, desviando de buracos e fazendo as curvas devagar. Você não precisa entrar, Maia disse enquanto estacionavam. Sei que pode ser estranho. Você quer que eu entre? Maia hesitou. Sim. Acho que sim. Se você quiser. Quero. A sala de espera era pintada em tons pastel suaves, com livros infantis espalhados em mesas baixas. Outras grávidas sentavam com seus parceiros, de mãos dadas ou conversando baixinho. Evan se sentiu deslocado, mas tentou não demonstrar. Quando o nome de Maia foi chamado, eles caminharam juntos. A enfermeira pesou Maia e mediu sua pressão arterial. Depois, os conduziu a uma pequena sala de exames. A Dropatel já vem, disse a enfermeira. Maia se acomodou na mesa de exames. Evan pegou a cadeira perto da janela, perto o suficiente para ser um apoio, mas longe o bastante para dar espaço a ela. Nervoso? Maia perguntou. Um pouco, Evan admitiu. E você? Toda vez. A mão de Maia foi para a barriga. Mesmo que tudo tenha sido normal até agora. A Dropatel bateu e entrou com um sorriso caloroso. Era uma mulher na casa dos 50, com olhos gentis e movimentos eficientes. Maia, que bom te ver. E este deve ser. Ela olhou para Evan com expectativa. O pai do bebê, Maia disse simplesmente. Evan. Prazer em conhecê-lo, Evan. Primeira consulta juntos? Sim, Evan disse. A Maia tem cuidado de tudo sozinha até agora. A expressão da Dra. Patel não mudou, mas Evan percebeu a ligeira pausa antes de ela assentir. Bem, você está aqui agora. Isso é o que importa. A consulta foi de rotina. Pressão arterial, verificação de peso, medição da barriga da Maia. A Dra. Patel ouviu os batimentos cardíacos do bebê com um pequeno aparelho que preencheu a sala com um batimento rápido e constante. Batimentos cardíacos fortes, disse a médica. Tudo parece perfeito. Evan olhou para o aparelho maravilhado. Os batimentos cardíacos de sua filha, rápidos e determinados, como se ela já estivesse ansiosa para conhecer o mundo. Posso perguntar sobre as preferências para o parto? Disse a Dra. Patel, acomodando-se na cadeira com o prontuário de Maia. Maia olhou para Evan. Ainda não conversamos muito sobre isso. Sem pressa. Mas é bom começar a pensar no que vocês querem. Opções de controle da dor, quem vocês querem na sala, esse tipo de coisa. Eu gostaria de tentar um parto normal, se possível, Maia disse. Mas estou aberta a medicamentos se precisar. Abordagem bem razoável. E pessoas de apoio. Minha irmã será meu apoio principal, Maia disse. E o Evan, se ele... Ela olhou para ele.
Se você quiser que eu esteja lá, Evan disse baixinho, eu gostaria de estar. Certo. A voz de Maya estava suave. Então, os dois. Adror Patel fez anotações no prontuário. Eu recomendo que vocês façam um curso de gestantes juntos. Ajuda todo mundo a se sentir mais preparado e confiante. Tem um no centro comunitário, Maya disse. Eu estava pensando em me inscrever. Perfeito. E Evan, sinta-se à vontade para vir às próximas consultas, se a Maya estiver à vontade com isso. É útil para os parceiros permanecerem envolvidos. Parceiros. A palavra atingiu Evan de forma estranha. Eles não eram mais parceiros, mas seriam co-pais. Isso já era alguma coisa. Depois da consulta, pararam para almoçar num pequeno café perto do consultório. Maya pediu sopa e bolachas de água e sal. Evan pediu um sanduíche que mal tocou. Os batimentos cardíacos foram incríveis, ele disse. Maya sorriu. Nunca perde a graça. Às vezes me preocupo entre uma consulta e outra. Mas ouvir aquele som. Ela deu de ombros. Faz tudo ficar real. Vocês pensaram em nomes? Alguns. Gosto de nomes simples, clássicos. Maya mexeu a sopa. E você? Evan sentiu um arrepio de gratidão por ela ter perguntado a opinião dele. Eu sempre gostei de Elizabeth. Ou Sarah. Algo forte, mas feminino. Elizabeth é bonito. Maya tomou um gole cuidadoso da sopa. Elizabeth Maya ou Elizabeth Rose? Você daria seu nome do meio a ela? Talvez. Ou poderíamos escolher algo novo, juntos. Juntos. Uma palavra tão simples, mas que significava tudo vindo da Maya. Eu gostaria, Evan disse, escolher algo juntos. Eles terminaram o almoço num silêncio confortável. Quando Evan deixou Maya de volta em seu apartamento, ela se virou para ele antes de sair da caminhonete. Obrigada por ter vindo hoje. Foi bom não estar sozinha pela primeira vez. Obrigado por me deixar vir. Maya hesitou, a mão na maçaneta da porta. Evan, eu me inscrevi naquele curso de gestantes que a doutora Patel mencionou. Sábados de manhã, por 4 semanas. Começa este fim de semana. Você quer que eu vá com você? Se você estiver disposto, pode ser útil para nós dois. Eu estarei lá. Certo. Te mando os detalhes por mensagem. Naquela noite, o celular de Evan tocou. O nome de sua mãe apareceu na tela. Ele estava evitando as ligações dela havia semanas, mas não podia adiar para sempre. Oi, mãe. Evan, finalmente. Eu estava morrendo de preocupação. Você não retornou minhas ligações. A voz de Ruth Whittaker tinha aquele tom familiar de preocupação desapontada, aquele que o deixava louco na adolescência e ainda o fazia sentir como se tivesse 12 anos. Tenho estado ocupado com o trabalho. Ocupado demais para ligar para sua mãe? Francamente, Evan, eu te criei melhor do que isso. Evan respirou fundo. Você tem razão. Desculpe. Como você está? Preocupada com você, obviamente. A dona Patterson da igreja te viu no shopping no fim de semana passado com uma mulher grávida. Ela disse que parecia que você a conhecia. O estômago de Evan despencou. Ele deveria ter esperado por isso. A mãe dele tinha informantes por toda parte na pequena cidade deles. Era a Maya, ele disse baixinho. Silêncio. Então, a Maya? Sua ex-mulher, Maya? Sim. O que diabos você estava fazendo com ela? Pensei que você tinha dito que ela se mudou depois do divórcio. Ela se mudou. Mas a gente se encontrou no shopping. E ela está grávida? A voz de Ruth subiu. Evan, por favor, me diz que você não vai se envolver com essa moça de novo. Depois de tudo o que aconteceu... Mãe, Evan a interrompeu. Ela está grávida do meu bebê. O silêncio se estendeu tanto que Evan se perguntou se a ligação tinha caído. Seu bebê? A voz de Ruth estava fraca. Sim, mas eu pensei. Você disse que ela concordou em... Pensei que você tinha resolvido essa situação. Ela não fez o aborto, mãe. Ela escolheu ficar com o bebê. Ah, Evan. A voz de Ruth ficou cortante. Ah, não. Isso é um desastre. Evan sentiu a raiva familiar subir em seu peito. O mesmo sentimento que o havia levado a fazer ultimatos 6 meses antes, em vez de ter conversas honestas, mas ele estava tentando ser diferente agora. Não é um desastre, ele disse calmamente. Eu vou ser pai. A Maya está esperando uma menina saudável. Evan, pensa no que você está dizendo. Você não está pronto para ser pai. Você não tem dinheiro,
não têm um relacionamento estável. E essa moça, a família dela, eles não são do nosso tipo de gente. O que isso quer dizer, mãe? Você sabe o que eu quero dizer. A gente se move em círculos diferentes, origens diferentes, valores diferentes. Já foi difícil o bastante quando você era casado com ela. Mas agora, com um bebê envolvido, Evan fechou os olhos. Era exatamente por isso que ele tinha entrado em pânico 6 meses atrás. A pressão da mãe, a preocupação com dinheiro e estabilidade, o medo de que ele não fosse bom o suficiente. Mas agora, sentado em seu apartamento silencioso, ele percebeu algo importante. Os medos da mãe dele não eram mais os medos dele. Maya é uma boa pessoa, ele disse. Ela é inteligente, gentil e trabalhadora. Vai ser uma mãe incrível. Esse não é o ponto, Evan. O ponto é que eu cometi um erro, Evan interrompeu. Eu deixei o medo e a opinião dos outros controlarem minhas decisões. Eu machuquei alguém que amava porque estava mais preocupado com o que você pensaria do que em fazer a coisa certa. Ruth ficou em silêncio por um momento. Não gosto do seu tom, mocinho. Não estou tentando ser desrespeitoso, mas preciso que você entenda uma coisa. Eu vou fazer parte da vida deste bebê. Vou apoiar a Maya no que ela precisar, e preciso que você aceite isso. E se eu não puder? A pergunta pairou entre eles. Evan sentiu o pânico antigo tentando subir pela garganta. A necessidade de agradar a mãe, de evitar conflitos, de seguir o caminho de menor resistência. Mas então ele pensou na Maya sentada sozinha nas consultas médicas, carregando sacolas de supermercado pesadas demais, montando um berço sozinha porque ele estava com muito medo de ser o parceiro de que ela precisava. Então isso seria muito triste, Evan disse baixinho, porque você estaria perdendo a chance de conhecer sua neta. Neta? O nome dela pode ser Elizabeth. Ainda estamos decidindo. Ruth ficou em silêncio por um longo tempo. Evan, eu só quero o que é melhor para você. Não quero que você se machuque de novo. Eu sei, mãe, mas não é sobre eu me machucar. É sobre eu fazer o certo pela minha filha e pela Maya. E você acha que aquela moça vai deixar? Depois do que aconteceu? Não sei. Evan admitiu. Mas eu vou tentar. E preciso que você apoie isso. Ou pelo menos, não trabalhe contra. Depois que a mãe dele desligou, Evan sentou na cozinha sentindo-se esgotado. A conversa poderia ter sido pior, mas também poderia ter sido melhor. A mãe dele não estava pronta para abraçar a situação, mas pelo menos não estava ativamente lutando contra ela. O celular dele vibrou com uma mensagem da Maya. O curso de gestantes é sábado às 9 horas, no centro comunitário na Rua Carvalho. Deve durar umas 2 horas. Estarei lá, ele respondeu. Devo te buscar ou te encontro lá? Eu mesma vou de carro. Até sábado. Maya? Sim. Obrigado novamente por me incluir. Ela não respondeu imediatamente. Então, estamos fazendo isso por ela. Tudo o que fazemos agora é por ela. Evan olhou para a mensagem por um longo tempo. Maya estava certa. Não era mais sobre eles. Não era sobre o casamento fracassado, ou os sentimentos feridos, ou a história complicada deles. Era sobre a filha deles. No sábado de manhã, Evan chegou ao centro comunitário 10 minutos mais cedo. O prédio era antigo, mas bem conservado, com trabalhos de arte infantis decorando os corredores e o cheiro de café fresco vindo de algum lugar próximo. Ele encontrou a sala de aula e viu Maya já lá, sentada perto da frente com um caderno e caneta. Ela vestia roupas confortáveis e tinha o cabelo numa trança. Bom dia, ele disse, pegando a cadeira ao lado dela. Oi. Maya parecia nervosa. Eu não tinha certeza do que esperar. Eu também não. Outros casais começaram a chegar. A maioria parecia feliz e animada, de mãos dadas e sussurrando uns para os outros. Algumas mulheres vieram sozinhas. Uma havia trazido a mãe em vez de um parceiro. A instrutora era uma mulher na casa dos 40, com cabelos encaracolados grisalhos e rugas de expressão ao redor dos olhos. Ela vestia roupas confortáveis e se movia com a confiança de alguém que havia ajudado a trazer muitos bebês ao mundo. Bom dia a todos. Eu sou a Dona Patel, diferente da Doutora Patel. Sem parentesco. Ela sorriu. Eu dou aulas de curso de gestantes há 15 anos e provavelmente já ouvi todas as perguntas e preocupações que vocês podem imaginar. Ela começou com as apresentações. Cada casal compartilhou seus nomes,
as datas previstas para o parto e uma coisa pela qual estavam animados. Quando chegou a vez deles, Maya disse: "Sou Maya, este é Evan. O parto está previsto para daqui a umas 5 semanas e estou animada para conhecer nossa filha." "E você, Evan?" perguntou a Dona Patel gentilmente. "Estou animado para estar aqui", Evan disse honestamente, "para aprender a ser útil." A Dona Patel assentiu em aprovação. Essa é uma atitude maravilhosa. A aula cobriu os fundamentos do trabalho de parto e do parto. Técnicas de respiração, posições que podem ajudar com a dor, o que esperar durante os diferentes estágios. A Dona Patel foi direta, mas calorosa, respondendo às perguntas sem julgamento. "Agora vamos praticar algumas técnicas de apoio", ela disse, mais ou menos na metade da aula. "Parceiros, o trabalho de vocês é ajudar a pessoa em trabalho de parto a se sentir segura e confortável. Isso pode significar contrapressão nas costas, ajudar com a respiração ou simplesmente estar presente." Ela demonstrou diferentes posições e técnicas de massagem. Quando chegou a Maya e Evan, ela fez uma pausa. "Vocês dois se sentem à vontade com contato físico?" ela perguntou baixinho. Maya e Evan se entreolharam. Eles não se tocavam desde aquele dia no shopping, quase uma semana atrás. "Estamos resolvendo isso", Maya disse com cuidado. "Isso é perfeitamente normal", disse a Dona Patel. "Vamos começar com algo simples. Evan, você pode colocar a mão no ombro da Maya enquanto ela pratica a respiração." Evan olhou para Maya em busca de permissão. Ela assentiu. A mão dele estava quente e firme no ombro dela. Maya fechou os olhos e praticou o padrão de respiração que a Dona Patel havia ensinado a eles. "Inspire fundo, expire devagar." "Bom", disse a Dona Patel. "Maya, isso parece um apoio?" "Sim", Maya disse suavemente. "Parece." Eles praticaram mais algumas técnicas. Evan aprendeu a aplicar pressão suave na parte inferior das costas de Maya durante as contrações. Maya aprendeu a comunicar o que ajudava e o que não. Era estranho estar fisicamente próximos depois de tantos meses separados, mas não parecia errado. Parecia necessário. Como se os dois estivessem focados no mesmo objetivo importante. Depois da aula, eles saíram juntos. "Aquilo foi útil", Maya disse. "Mais prático do que eu esperava." "É, a Dona Patel sabe o que está falando." Eles chegaram aos carros, estacionados lado a lado. Maya destravou o dela, depois se virou para Evan. "Tenho que ir ao supermercado", ela disse. "Nada emocionante. Só as coisas de sempre." "Precisa de ajuda para carregar as coisas?" Maya hesitou. "Na verdade, sim, se você não se importar. Algumas sacolas ficam pesadas. Não me importo de jeito nenhum." O supermercado estava lotado de compradores de sábado. Maya se moveu lentamente pelos corredores, marcando os itens de uma lista cuidadosamente escrita. Evan empurrava o carrinho e tentava antecipar o que ela poderia precisar de ajuda para alcançar. "Estes estão muito altos", Maya disse, olhando para uma prateleira de cereais integrais. Evan esticou a mão e pegou a caixa que ela apontou. "Esta? Perfeito." No corredor de bebês, Maya parou nas fraldas. "Eu deveria começar a comprar algumas delas", ela disse. "Montar um estoque antes de ela chegar." "Qual tamanho recém-nascidos precisam?" "Os menores. Mas eles crescem rápido, então não devo comprar muitos." Evan colocou um pacote de fraldas para recém-nascidos no carrinho. Depois, adicionou um pacote de fraldas tamanho 1. Pensando no futuro, ele disse quando Maya olhou para ele questionadoramente. "Boa ideia." No caixa, Evan se moveu para pagar, mas Maya balançou a cabeça. "Eu pago." "Maya me deixa ajudar. Essas são compras para você e o bebê. Algumas são só para mim. Comida normal. E daí? Eu gostaria de ajudar." Maya estudou o rosto dele. "Por quê?" "Porque cuidar de você faz parte de cuidar dela", Evan disse simplesmente. A expressão de Maya suavizou. Ela entregou a lista de compras a ele. "Certo, mas qualquer coisa que seja só para mim, café, shampoo, esse tipo de coisa, eu vou pagar sozinha." Eles revisaram a lista juntos, dividindo os itens entre despesas relacionadas ao bebê e as pessoais. Parecia um pequeno passo para voltarem a ser uma equipe. Não romanticamente, mas como co-pais. Ao carregar as compras no carro de Maya, Evan notou que ela se movia mais lentamente do que o normal. "Você está bem?" "Só cansada."
O bebê tem estado bem ativo ultimamente. Muitos chutes à noite. Isso é normal? A médica diz que sim, mas dificulta o sono. Evan queria oferecer ajuda de alguma forma, mas não tinha certeza do que poderia fazer em relação a um bebê inquieto no útero. Em vez disso, ele se concentrou em colocar as compras com segurança no carro dela. Obrigada, Maya, disse, quando tudo estava carregado, por vir à aula, por ajudar nas compras. Foi bom ter um reforço. Obrigado por me deixar ajudar. Maya entrou no carro, depois abaixou o vidro. Evan, a aula da semana que vem fala sobre o que acontece depois que o bebê nasce. Horários de alimentação, esse tipo de coisa. Estarei lá. E talvez você gostaria de vir à minha próxima consulta médica. É apenas um check-up de rotina, mas a Dr. Patel sugeriu que seria bom para você se manter envolvido. Adoraria vir. Certo. Te mando os detalhes por mensagem. Evan a observou partir, sentindo algo que não experimentava há meses. Não apenas esperança, mas progresso real. Eles estavam construindo algo novo juntos. Não um casamento, mas uma parceria focada na filha deles. O celular dele tocou enquanto ele entrava em sua caminhonete. A mãe dele de novo. Oi, mãe. Evan, eu tenho pensado sobre nossa conversa outro dia. Certo. Eu posso ter sido precipitada na minha reação. Evan piscou. Sua mãe admitir que poderia ter estado errada sobre algo era mais raro do que neve em julho. O que você quer dizer? Quero dizer que se este bebê realmente vai acontecer, se você realmente vai ser pai, então eu quero te apoiar. Mesmo que eu não entenda todas as suas escolhas. Mãe, obrigado. Isso significa muito. Eu gostaria de conhecer lá a Maya. Antes de o bebê nascer, se ela estiver disposta. O coração de Evan deu um pulo. Você tem certeza? Tenho certeza de que a família é importante. E este bebê será minha neta, independentemente das circunstâncias. Vou falar com a Maya, ver como ela se sente sobre isso. Bom, e Evan, tenho orgulho de você, por tentar fazer a coisa certa agora, mesmo que seja mais difícil. Depois que a mãe dele desligou, Evan sentou no estacionamento do supermercado, sentindo-se maravilhado. Em uma semana, ele passou de não ter nenhum relacionamento com a Maya para frequentar cursos de gestantes juntos, de sua mãe ameaçar deserdá-lo para ela querer conhecer a Maya. Talvez a mudança fosse possível, afinal. Talvez eles pudessem realmente construir algo bom a partir da bagunça que ele havia feito. O celular dele vibrou com uma mensagem da Maya. Obrigada por hoje. Até o próximo sábado para a aula. Estou ansioso, ele respondeu. E pela primeira vez em meses, ele realmente estava ansioso por algo. Não com medo ou ansiedade, mas com esperança genuína. Eles ainda tinham um longo caminho a percorrer. A confiança não se reconstrói da noite para o dia, e provavelmente haveria momentos difíceis pela frente. Mas hoje tinha sido bom. Hoje tinha sido um passo à frente. E por enquanto, isso era suficiente. O segundo curso de gestantes foi ainda melhor que o primeiro. Evan chegou cedo novamente, carregando 2 xícaras de chá de ervas, uma para Maya e outra para ele. Ele se lembrou de que ela havia mencionado que a cafeína deixava o bebê mais ativo. Obrigada, Maya disse quando ele lhe entregou a xícara quente. Isso foi atencioso. Eles praticaram mais técnicas de apoio durante a aula. Nesta semana, a Dona Patel os ensinou sobre diferentes posições de parto e como os parceiros poderiam ajudar. Às vezes, ficar de pé e balançar ajuda com as contrações. Ela explicou. Evan, você pode praticar o apoio a Maya enquanto ela se movimenta? Maya se levantou e colocou as mãos nos ombros de Evan. Ele descansou as mãos levemente na cintura dela e eles balançaram suavemente de um lado para o outro. Parecia natural, como se já tivessem feito aquilo centenas de vezes. Como está se sentindo, Maya? Perguntou Dona Patel. Bem, firme. Maya olhou para o rosto de Evan. Confortável. Excelente. Confiança e comunicação são tão importantes quanto a técnica. Depois da aula, eles caminharam juntos até seus carros. O ar de outubro estava fresco e as folhas secas crocavam sob seus pés. Estava pensando, Maya disse, enquanto chegavam ao carro dela. A aula da semana que vem é sobre o que fazer quando o trabalho de parto realmente começa. Quem chamar, quando ir para o hospital, essas coisas. Certo, eu provavelmente deveria te dar o número da minha médica.
e as informações do hospital, caso algo aconteça quando você não estiver comigo. Evan sentiu um frio na barriga. Está preocupada com alguma coisa? Não. Está tudo bem. Mas primeiro os bebês podem ser imprevisíveis. A Dhruv Patel diz que é bom ter um plano. Eles trocaram as informações de contato do consultório da Dra. Patel e do hospital. Evan programou tudo no celular com cuidado. Maya, ele disse, enquanto ela destravava o carro, você se sentiria à vontade se eu tivesse uma chave do seu apartamento? Apenas para emergências? Maya parou pensando. Que tipo de emergências? Se você entrar em trabalho de parto e não conseguir pegar o celular, ou se precisar de ajuda e a Tasha não estiver disponível. Eu só quero conseguir te encontrar se você precisar de mim. Isso é realmente prático. Maya pareceu surpresa com seu próprio consentimento. Ok, mas só para emergências. E você tem que prometer bater primeiro se não for uma emergência. Claro. Te entrego na semana que vem. Na quarta-feira, Evan levou Maya a outra consulta médica. A Dhruv Patel disse que estava tudo perfeito. Maya estava com o crescimento dentro do esperado, e os batimentos cardíacos do bebê estavam fortes. Alguma pergunta para mim? A médica perguntou ao finalizar o exame. Na verdade, sim, Maya disse. A mãe do Evan quer me conhecer, antes de o bebê nascer. Você acha que é uma boa ideia? A Dhruv Patel pareceu pensativa. O que você acha? Estou nervosa, Maya admitiu. Mas sei que a família é importante. Quero que nossa filha conheça a avó. E você, Evan? Como se sente em relação a esse encontro? Esperançoso, Evan disse honestamente. Minha mãe pode ser intensa, mas o coração dela geralmente está no lugar certo. Por que vocês não começam com algo leve? A Dhruv Patel sugeriu. Talvez um café em um lugar neutro. 1 ou 2 horas, no máximo. Vejam como se saem. Depois da consulta, Maya ficou quieta na volta para casa. Pensando melhor sobre conhecer minha mãe? Evan perguntou. Um pouco. E se ela não gostar de mim? E se ela achar que sou errada para você? Evan parou o carro em uma vaga em frente ao prédio de Maya e desligou o motor. Maya, olhe para mim. Ela se virou para encará-lo. A opinião da minha mãe não importa. Nem sobre nós, nem sobre a bebê, nem sobre nada. O que importa é que você é uma pessoa incrível, que vai ser uma mãe sensacional. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Você realmente acredita nisso? Eu sempre acreditei nisso, mesmo quando estava com muito medo e fui estúpido demais para agir como tal. Maya enxugou os olhos com as costas da mão. Ok, eu a encontrarei, mas em algum lugar público, e você tem que estar lá o tempo todo. Fechado. Naquela noite, Evan ligou para a mãe para marcar o encontro. Ela concordou? Ruth parecia surpresa. Sim. Mas, mãe, preciso que me prometa uma coisa. O quê? Nada de sermões sobre nossas escolhas. Nada de comentários sobre a situação ser complicada. Apenas, seja gentil com ela. Ela já passou por bastante coisa. Evan, eu te criei para ser educado. Claro que serei gentil. Quero dizer, gentil de verdade, não educada, mas cheia de julgamentos. Gentil de fato. Ruth ficou em silêncio por um momento. Você realmente se importa com ela? Sim, eu me importo. Ainda? Sempre. Eles combinaram de se encontrar em uma cafeteria no centro no domingo à tarde. Território neutro, como a Dra. Patel havia sugerido. O domingo chegou rápido demais. Evan chegou à cafeteria 15 minutos adiantado e escolheu uma mesa tranquila perto da janela. Pediu um café e tentou acalmar os nervos. Maya chegou pontualmente, vestindo um vestido azul simples que mostrava sua barriga crescente. Ela se movia com cuidado e parecia nervosa, mas determinada. Como você está se sentindo? Evan perguntou enquanto ela se sentava. Como se estivesse prestes a fazer uma prova para a qual não estudei. Evan sorriu. Você vai se sair bem. Apenas seja você mesma. Ruth chegou 5 minutos depois. Ela usava sua vestimenta habitual, cuidadosa calça de alfaiataria bem passada, um suéter conservador, brincos de pérola. Sua expressão era educada, mas reservada. Maya, ela disse, estendendo a mão. Sou Ruth Whittaker, a mãe do Evan. Dona Whittaker, obrigada por me encontrar. A voz de Maya era firme, profissional. O tom que ela provavelmente usava com pais difíceis na escola. Eles pediram bebidas e fizeram uma conversa superficial sobre o tempo e a atmosfera da cafeteria.
Ruth elogiou o vestido de Maya. Maya agradeceu e mencionou que o havia comprado em uma loja no centro. Quando é a sua previsão de parto? Ruth perguntou. Final de novembro, início de dezembro. A Dropatel diz que primeiros bebês costumam vir um pouco atrasados. A Dropatel é maravilhosa. Ela fez o parto de 2 netos de uma amiga minha. Ruth mexeu seu chá. Você planeja trabalhar até o dia do parto? Vou tirar licença maternidade a partir da semana anterior à minha previsão de parto. Eu trabalho na Escola Municipal Ribeirinho como psicóloga escolar. Deve ser um trabalho gratificante. Adoro. Crianças são honestas de uma forma que os adultos às vezes não são. Evan observou a troca com atenção. Até agora, ambas as mulheres estavam sendo educadas, mas havia uma tensão por baixo da superfície. E depois que o bebê nascer? Ruth perguntou. Você vai voltar a trabalhar? Depois da minha licença maternidade? Sim. Provavelmente precisarei organizar a creche, mas o trabalho é importante para mim. Ruth assentiu, mas Evan notou uma leve tensão ao redor dos olhos dela. Ele sabia que a mãe acreditava que as mulheres deveriam ficar em casa com seus bebês, se possível. A Maya é muito boa no que faz, Evan disse rapidamente. Ela ajuda as crianças a superar situações difíceis. A escola tem sorte de tê-la. Tenho certeza que sim. A voz de Ruth era cuidadosamente neutra. A conversa continuou por mais 1 hora. Ruth perguntou sobre a família de Maya, seus hobbies, seus planos para o quartinho do bebê. Maya respondeu com honestidade, mas cautela. Quando Ruth se desculpou para usar o banheiro, Maya se virou para Evan. Como você acha que está indo? Ela sussurrou. Melhor do que eu esperava. Ela está se esforçando. Ela não aprova que eu trabalhe depois que o bebê nascer. Provavelmente não, mas essa não é uma decisão dela. Quando Ruth voltou, sentou-se com uma expressão um pouco diferente, menos reservada, mais curiosa. Maya, posso te perguntar algo pessoal? Ok. Por que você decidiu ficar com o bebê? Quando Evan? Quando as coisas estavam tão difíceis? Maya ficou em silêncio por um momento. Evan prendeu a respiração. Porque ela é minha, Maya disse simplesmente. Aconteça o que acontecesse entre Evan e eu, ela sempre foi minha. E eu a queria. Mesmo que isso significasse fazer tudo sozinha, eu não estava completamente sozinha. Tenho minha irmã e amigos. Mas sim, mesmo que estivesse sozinha, ainda a teria querido. Ruth estudou o rosto de Maya. Isso é muito corajoso, ou muito teimoso, Maya disse com um pequeno sorriso. Às vezes são a mesma coisa. A expressão de Ruth suavizou. Fico feliz que você tenha feito essa escolha, mesmo que as circunstâncias não fossem ideais. Foi um pequeno reconhecimento, mas Evan sentiu algo se aliviar em seu peito. Quando se despediram no estacionamento, Ruth abraçou Maya gentilmente. Espero que possamos fazer isso de novo, ela disse. Talvez da próxima vez você pudesse me mostrar o quartinho do bebê? Eu gostaria, Maya disse. Depois que Ruth foi embora, Maya se encostou no carro parecendo exausta. Você se saiu muito bem, Evan disse. De verdade, estou orgulhoso de você. Sua mãe é complicada. Essa é uma palavra para isso. Mas acho que ela tem boas intenções. Por baixo de todas as opiniões e expectativas. Ela tem, e ela quer amar nossa filha. Isso já é alguma coisa. Maya assentiu. É alguma coisa. Na semana seguinte, foi a 3ª aula de preparo para o parto. Esta sessão focou nos estágios iniciais do trabalho de parto e em quando ir para o hospital. Primeiros trabalhos de parto podem ser longos, explicou Dona Patel. Às vezes de 12 a 20 horas. O segredo é manter a calma e o conforto em casa o máximo de tempo possível. Ela os ensinou a cronometrar as contrações e a reconhecer os sinais de que era hora de ir para o hospital. Maya fez anotações cuidadosas e Evan fez perguntas práticas sobre o que levar na mala e quem chamar. Agora vamos praticar a caminhada durante o início do trabalho de parto, disse Dona Patel. Maya, imagine que você está tendo contrações leves. Evan, seu trabalho é apoiá-la, sem ficar em cima. Eles caminharam lentamente pela sala de aula. Quando Maya parou para respirar durante uma contração imaginária, Evan colocou a mão nas costas dela e esperou em silêncio até que ela estivesse pronta para continuar. Perfeito, disse Dona Patel. Maya, você está comunicando claramente o que precisa. Evan, você está apoiando, sem querer tomar conta. Depois da aula, Maya parecia pensativa.
Tudo bem? Evan perguntou. Estava apenas pensando no que acontece depois que ela nascer. As coisas práticas. Tipo o quê? Tipo como vamos lidar com visitas, ajuda e decisões sobre os cuidados dela. Eles se sentaram em um banco do lado de fora do centro comunitário para conversar. O que você está pensando? Evan perguntou. Eu quero amamentar se eu conseguir, Maya disse. O que significa que ela precisará ficar perto de mim, especialmente no começo. Faz sentido. Mas também quero que você consiga criar um laço com ela, que se sinta o pai dela, não apenas uma visita. Evan sentiu uma onda de gratidão. O que funcionaria para você? Talvez pudéssemos montar um cronograma. Você poderia vir de manhã por 1 ou 2 horas, ajudar com o banho ou apenas segurar lá enquanto tomo banho ou descanso. Eu adoraria. E à medida que ela for crescendo, talvez pudesse passar alguns fins de semana na sua casa. Se você quiser montar um quartinho para ela lá também. Sério? Ela vai ser sua filha também, Evan. Não quero que ela cresça sentindo que tem que escolher entre nós. Foi a maior esperança que Evan sentiu desde que toda essa jornada começou. Maya não estava apenas falando sobre coparentalidade. Ela estava falando sobre compartilhar a vida da filha. Obrigado, ele disse, por confiar em mim com isso. Você conquistou alguma confiança. Você tem sido consistente e respeitoso. Cumpriu suas promessas. Quero continuar fazendo isso. Bom, porque ela vai precisar de nós dois. Naquele fim de semana, Evan passou o sábado à tarde, adaptando o apartamento para o bebê. Ele cobriu as tomadas, prendeu as portas dos armários e moveu tudo o que era frágil para prateleiras mais altas. Ele também pediu um berço e um trocador para o seu quarto. No domingo, Ruth veio para a ajuda, a montar o cantinho do bebê. Acho maravilhoso que você esteja se preparando, ela disse, enquanto montavam o berço. Isso mostra que você leva a sério ser pai. Eu levo a sério. Mais a sério do que qualquer outra coisa na minha vida. Maya parece uma jovem mulher ponderada, Ruth disse com cuidado. Evan levantou os olhos do manual de instruções. Ela é. Eu posso tê-la julgado mal, inicialmente. O que mudou sua opinião? A forma como ela falou sobre o bebê. A forma como ela te incluiu nas decisões, mesmo você a tendo magoado. Isso demonstra um caráter admirável. Evan sentiu um orgulho crescente por Maya e gratidão por sua mãe finalmente estar vendo o que ele sempre soubera. Ela é especial, ele disse. Sim, acho que sim. Na terça-feira, Maya entregou a Evan uma chave do seu apartamento. Era uma pequena coisa, mas parecia significativa. Somente para emergências, ela o lembrou. Somente para emergências, ele concordou. E Evan? Obrigada por organizar o encontro com sua mãe. Foi estranho, mas fico feliz que tenhamos feito isso. Ela gostou de você, eu percebi. Eu também gostei dela. Depois que superei o nervosismo. Naquela noite, o celular de Evan tocou enquanto ele jantava. O nome de Maya apareceu na tela. Oi, ele atendeu. Tudo bem? Acho que sim. Tive algumas contrações, mas ainda não estão regulares. O coração de Evan disparou. Devo ir aí? Ainda não. Podem ser apenas contrações de treinamento. Mas queria te avisar, por via das dúvidas. Quer que eu fique no telefone? Não, estou bem. A Tasha está aqui. Ligo se as coisas mudarem. Evan passou o resto da noite andando de um lado para o outro no apartamento e verificando o celular a cada 5 minutos. Às 10 horas, Maya enviou uma mensagem. Alarme falso. Está tudo normal de novo. Desculpa pelo susto. Não peça desculpas, ele respondeu. Fico feliz que tenha ligado. É exatamente o que planejamos. Te vejo no sábado para nossa última aula de preparo para o parto. A quarta e última aula de preparo para o parto foi sobre os cuidados pós-parto e a adaptação à vida com um recém-nascido. Dona Patel falou sobre os desafios da privação de sono, a importância de aceitar ajuda e como navegar pelas mudanças emocionais que acompanham a nova paternidade, maternidade. Lembrem-se, ela disse ao final da aula, o mais importante é ter paciência consigo mesmos e uns com os outros. Ninguém acerta de primeira. Depois da aula, Maya e Evan caminharam lentamente até seus carros. Era estranho estar terminando algo que haviam começado juntos. Vou sentir falta disso, Maya disse. Ter um compromisso todo sábado de manhã. Talvez ainda possamos tomar um café juntos às vezes.
depois que o bebê nascer. Eu gostaria. Maya destravou o carro, então se virou para Evan. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você está com medo? Do parto? Evan pensou em mentir, dizer que se sentia confiante e pronto. Mas Maya merecia a verdade. Aterrorizado, ele admitiu. E se algo der errado? E se eu não conseguir te ajudar da maneira que você precisa? Eu também estou com medo, Maya disse suavemente. Mas Dona Patel estava certa sobre confiança e comunicação. Ficamos bons nas duas coisas. Ficamos. Maya se aproximou dele, perto o suficiente para que ele pudesse ver os pontos dourados nos olhos escuros dela. Evan? Sim. Quando ela nascer, quando estivermos na sala de parto. O que quer que tenha acontecido entre nós antes, isso é passado. Naquele momento vamos ser apenas os pais dela, juntos. Evan sentiu a garganta apertar de emoção. Juntos. Maya sorriu. Juntos. Por um momento, eles ficaram perto o suficiente para se tocarem, perto o suficiente para que Evan pudesse se inclinar e beijar a testa dela, perto o suficiente para que ele pudesse tê-la puxado para seus braços. Em vez disso, ele se afastou e abriu a porta do carro para ela. Vá com cuidado, ele disse. Me mande mensagem quando chegar em casa. Mandarei. Enquanto Evan havia ir embora, percebeu que algo importante havia mudado. Eles não eram mais apenas copais, não eram apenas duas pessoas tentando fazer o certo pelo bebê. Eles estavam se tornando uma família, diferente do que tinham sido antes, mas real, mesmo assim. Uma família construída no respeito em vez do controle, na confiança em vez do medo. Uma família que talvez tivesse uma chance. Naquela noite, o celular de Evan vibrou com uma mensagem de Maya. Cheguei bem. Obrigada por tudo hoje. E Evan? Não estou mais com medo. Evan sorriu enquanto respondia. Nem eu. Pela primeira vez em quase um ano, aquilo era completamente verdade. 2 dias depois, às 3h47 da manhã, o celular de Evan tocou. O nome de Maya apareceu na tela. Desta vez, não era um alarme falso. Evan, a voz de Maya estava ofegante, mas calma. Acho que chegou a hora. Evan saltou da cama e pegou as roupas antes que ela terminasse a frase. Estou a caminho, ele disse. As contrações começaram há cerca de 1 hora. Estão com 5 minutos de intervalo agora. Estou indo. A Tasha está com você? Ela está vindo para cá agora. Nos encontra no hospital. Na verdade, deixe-me te buscar. Nós praticamos o caminho, lembra? Maya ficou em silêncio por um momento, respirando durante o que parecia ser uma contração. Ok, ela disse quando passou. Isso seria bom. Estaremos prontas. Evan vestiu as roupas e pegou a mala da maternidade que havia arrumado semanas atrás. Suas mãos tremiam, mas sua mente estava clara. A filha deles estava chegando e, pela primeira vez em meses, ele se sentiu pronto. Pronto para ser o pai que ela merecia. Pronto para ser o parceiro que Maya precisava. Pronto para fazer parte de algo maior do que seus próprios medos. Ele estava pronto para conhecer sua filha. E talvez, só talvez, pronto para descobrir que tipo de família eles poderiam construir juntos. Evan fez o trajeto até o apartamento de Maya em tempo recorde, mas com segurança. As ruas estavam vazias às 4 da manhã e seus faróis cortavam a escuridão como um caminho em direção a tudo o que importava. Maya estava esperando à porta quando ele bateu, já vestida e segurando a mala da maternidade. Tasha estava ao lado dela, com as chaves do carro em uma mão e o casaco de Maya na outra. Como você está? Evan perguntou, pegando a mala de Maya. Bem, pronta. Maya respirou durante outra contração, com a mão na moldura da porta para se apoiar. Estão ficando mais fortes? Com 4 minutos de intervalo agora, Tasha disse. Precisamos ir. O trajeto até o hospital levou 12 minutos. Maya sentou no banco do passageiro, cronometrando as contrações no aplicativo do celular. Tasha a seguia em seu próprio carro. A cada poucos minutos, Maya fechava os olhos e respirava fundo, com a mão pressionada na barriga. Você está indo muito bem, Evan disse durante uma contração. Nós praticamos isso. A voz de Maya era firme. Sei o que esperar. No hospital, uma enfermeira os encontrou na entrada com uma cadeira de rodas. Maya protestou que podia andar, mas a enfermeira insistiu. É política do hospital. Ela disse gentilmente. Guarde sua energia para o trabalho importante.
O andar da maternidade estava mais silencioso do que Evan esperava. Iluminação suave, cores calmantes nas paredes, o som delicado de monitores apitando em várias salas. Eles foram direcionados para um quarto particular, com vista para o estacionamento. Nada chique, mas limpo e confortável. Uma enfermeira chamada Jennifer ajudou Maya a trocar para uma camisola hospitalar e a se acomodar na cama. Vamos ver como as coisas estão progredindo, Jennifer disse, verificando o colo do útero de Maya. Você está com cerca de 4 centímetros de dilatação. Ainda é o início do trabalho de parto, mas um bom progresso. Adror Patel chegou 1 hora depois, parecendo alerta, apesar da ligação de madrugada. Como estamos nos sentindo? Maya? Como se estivesse pronta para conhecer minha filha. Adror Patel sorriu. Essa é a atitude que gosto de ouvir. Está tudo normal. Os batimentos cardíacos do bebê estão fortes e regulares. Ela se virou para Evan. Como está aguentando, papai? Papai. A palavra atingiu Evan como uma força física. Em poucas horas, ele realmente seria pai de alguém. Nervoso, ele admitiu. Mas pronto. Bom, Maya vai precisar do seu apoio à medida que as coisas ficarem mais intensas. As próximas horas passaram em um ritmo de contrações e períodos de descanso. Evan ajudou Maya a caminhar pelos corredores quando ela queria se mover. Ele esfregou as costas dela quando ela pediu. Principalmente, ele apenas ficou perto e tentou antecipar o que ela poderia precisar. Tasha revezou com ele, trazendo gelo picado e atualizando o celular de Maya com mensagens de amigos e colegas de trabalho. Por volta das 8 da manhã, Ruth chegou carregando uma pequena bolsa de pernoite e uma expressão nervosa. Trouxe algumas coisas, ela disse, mostrando a bolsa para Maya. Lanches para depois do parto, uns pijamas confortáveis, essas coisas. Obrigada. Maya disse entre contrações. Foi muito atencioso. Ruth se acomodou na cadeira perto da janela e pegou seu tricô. Vou ficar aqui quietinha. Finjam que não estou aqui se precisarem de privacidade. Às 10 horas, as contrações de Maya estavam com 2 minutos de intervalo e muito mais fortes. Ela apertava a mão de Evan durante cada uma, sua respiração profunda e focada. Você é incrível, ele sussurrou durante um breve período de descanso. Tão forte. Ela está quase aqui. O rosto de Maya estava corado pelo esforço, mas seus olhos estavam brilhantes. Posso sentir que ela está se preparando. Adror Patel verificou o progresso de Maya novamente. 8 centímetros. Estamos chegando perto. A próxima hora foi intensa. Maya experimentou diferentes posições de pé e balançando com o apoio de Evan, sentada na beirada da cama, deitada de lado com travesseiros arrumados ao redor dela. O que for mais confortável, Dona Patel os havia ensinado. Confiem no corpo de vocês. Às 11h30, Maya sentiu a vontade de empurrar. É isso, Adror Patel disse, posicionando-se. Maya, você fez o trabalho duro. Agora vamos conhecer sua bebê. Tasha segurava uma das mãos de Maya. Evan segurava a outra. Ruth se aproximou, seu tricô esquecido. Ok, Maya. Faça uma grande força com a próxima contração. Adror Patel instruiu. Maya fez força com tudo o que tinha. Evan pôde ver a determinação em seu rosto, a força incrível que era preciso para trazer a filha deles ao mundo. Consigo ver a cabeça dela, Adora, Patel disse. Cabelo escuro, igual ao da mamãe. Mais 3 contrações. Mais 3 forças. E então, às 11h58 da manhã de uma terça-feira de novembro, a filha deles chegou ao mundo com um choro alto e saudável. Ela é linda, disse Dr. Patel, colocando a bebê no peito de Maya. Absolutamente perfeita. Evan observava a filha com assombro. Ela era minúscula, mas vigorosa, os punhos agitados enquanto chorava. Sua pele era rosada e ela tinha a cabeça cheia de cabelo escuro e encaracolado. Oi, minha bebê, Maya sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Oi, meu amor, estávamos esperando por você. O choro da bebê se acalmou ao som da voz da mãe. Ela abriu os olhinhos escuros e pareceu olhar diretamente para o rosto de Maya. Ela te conhece, Evan disse, a voz embargada pela emoção. Claro que sim. Maya olhou para ele. Quer segurar sua filha. As mãos de Evan tremiam, enquanto a enfermeira o ajudava a pegar a bebê. Ela era tão pequena, tão quentinha e perfeita. Quando ele a segurou contra o peito, ela fez um som suave e adormeceu.
Olá, Elizabeth, ele sussurrou. Eu sou seu pai. O nome tinha vindo a ele naturalmente. Eles nunca tinham decidido oficialmente, mas, olhando para o rostinho dela, ela não poderia ser outra coisa. Elizabeth Maya, Maya disse suavemente. Elizabeth Maya Whittaker Carter. Evan olhou para ela surpreso. Com Ethan, ela pertence a nós dois. Ruth se aproximou, os olhos marejados. Ela é linda, absolutamente linda. Quer segurá-la, vovó? Maya perguntou. O rosto de Ruth se iluminou. Ela pegou a bebê com uma confiança experiente, acomodando-se na cadeira de balanço perto da janela. Olá, pequena Elizabeth, ela murmurou. Eu sou sua avó e já te amo. As poucas horas seguintes passaram num borrão de medições e exames, tentativas de amamentação e visitas. Elizabeth estava saudável, 3,2 kg e 50 centímetros de comprimento. Ela pegou o peito para mamar imediatamente, para alívio de Maya. Nora do shopping apareceu com flores da equipe de segurança. Algumas amigas professoras de Maya mandaram um lindo arranjo. O senhor Lowell, encarregado de Evan, enviou parabéns por mensagem e prometeu cobrir os turnos de Evan pelo resto da semana. Tire o tempo que precisar, dizia a mensagem dele. Ser pai é o trabalho mais importante que você terá. Naquela noite, quando o horário de visitas estava terminando, Evan se viu sozinho com Maya e Elizabeth pela primeira vez. Maya estava amamentando a bebê, ambas tranquilas e silenciosas. O quarto estava escuro, exceto por um pequeno abajur, e os sons do hospital pareciam distantes. Como você está se sentindo? Evan perguntou baixinho. Cansada, feliz, sobrecarregada. Maya sorriu para Elizabeth. Ela é perfeita, não é? Ela é mesmo. Evan moveu a cadeira para mais perto da cama. Maya, eu quero dizer uma coisa. Tá bom. Eu sei que temos nos focado na parentalidade compartilhada, em sermos amigos pelo bem da Elizabeth, e isso ainda é o mais importante. Maya assentiu, esperando, mas observando você hoje, vendo o quão forte e corajosa você foi, eu percebi algo. A voz de Evan era baixa, mas firme. Eu te amo. Não no passado, no presente. Eu amo quem você é agora, quem você se tornou, quem você sempre foi, por baixo de tudo que eu tinha muito medo de ver. Os olhos de Maya se encheram de lágrimas. Evan, eu não estou pedindo nada, ele disse rapidamente. Não estou tentando te pressionar ou mudar o que construímos. Eu só queria que você soubesse. Você merece saber que é amada exatamente por quem você é. Maya ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Elizabeth. Eu também te amo, ela disse finalmente. Eu nunca parei de te amar, mesmo quando estava com raiva e machucada. Mas o amor não é suficiente por si só. Aprendemos isso da forma mais difícil. Eu sei. Teríamos que construir algo completamente diferente. Não tentar voltar ao que tínhamos antes, mas criar algo novo, algo melhor. Eu gostaria disso, Evan disse. Se você quiser tentar, quando estiver pronta, teria que ser devagar, bem devagar. Elizabeth vem primeiro, sempre. Sempre. Maya estendeu a mão e pegou a dele. Me pergunta de novo daqui a 6 meses, quando tivermos descoberto como ser bons pais juntos. Quando você tiver provado que as mudanças são permanentes, não apenas temporárias. Vou sim. E Evan? Sim? Obrigada, por se tornar o homem que eu sempre soube que você poderia ser. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando a filha dormir. Do lado de fora da janela, a cidade se acalmava para a noite. As luzes da rua se acendiam, as famílias voltavam para casa para jantar. O mundo continuava seu ritmo comum. Mas dentro do quarto 314, tudo havia mudado. 3 dias depois, Maya e Elizabeth voltaram para a casa do hospital. Evan havia passado a noite anterior adaptando o apartamento de Maya para o bebê mais uma vez e abastecendo a geladeira dela com refeições fáceis. Ele chegou às 10 da manhã para ajudar a levar as coisas para cima e acomodá-las. Como ela dormiu? Ele perguntou, pegando o bebê conforto enquanto Maya pegava suas bolsas. Melhor do que eu esperava. Ela acordou 2 vezes para mamar, mas voltou a dormir imediatamente. Elizabeth estava acordada agora, olhando em volta com olhinhos sérios e escuros. Ela usava uma roupinha rosa minúscula que Ruth havia levado ao hospital e um chapéu que era um pouco grande demais para a cabeça dela. Parece que ela está pensando em coisas profundas, Evan disse.
provavelmente se perguntando por que está tudo tão claro e barulhento depois de 9 meses no escuro. Acomodar-se em casa levou a maior parte da manhã. Elizabeth precisou comer, depois dormir, depois comer de novo. Maya se movia com cuidado, ainda dolorida do parto. Evan ajudou com as trocas de fralda e segurou a bebê enquanto Maya tomava banho. Isso é bom, Maya disse quando saiu do banheiro, o cabelo ainda úmido. Ter uma ajuda extra. Eu posso vir todos os dias de manhã nas primeiras semanas, se você quiser. Eu gostaria. Eles estabeleceram uma rotina nos dias seguintes. Evan chegava às 8 com café para Maya e as compras que ela precisasse. Ele segurava Elizabeth enquanto Maya tomava café da manhã, depois ajudava na amamentação da manhã e na troca de fralda. Algumas manhãs eles conversavam sobre coisas práticas, consultas com o pediatra, rotinas de sono, quando Maya poderia se sentir pronta para pequenas caminhadas lá fora. Em outras manhãs, apenas se sentavam em silêncio, revezando-se para segurar Elizabeth enquanto ela dormia. Ela tem o seu queixo teimoso, Maya disse uma manhã, estudando o rosto adormecido de Elizabeth. E seu espírito tranquilo, Evan respondeu. Olha como ela está satisfeita. Ela é uma boa bebê, quase boa demais. Não existe isso de boa demais. Maya sorriu. Espere até ela fazer 2 anos. Aí veremos o quão boa ela é. 2 semanas após o nascimento de Elizabeth, Ruth veio para sua primeira visita oficial como avó. Ela trouxe uma manta de tricô feita à mão e um empadão que alimentaria Maya por 3 dias. Ela já cresceu tanto, Ruth se maravilhou, segurando Elizabeth com alegria evidente. E olha esse cabelo, tanta personalidade já. Ela com certeza sabe o que quer, Maya disse, e não tem vergonha de nos avisar. Ruth olhou ao redor do apartamento, observando os suprimentos de bebê organizados, o cantinho confortável de amamentação que Maya havia montado, o jeito como Evan se movia facilmente pelo espaço como se pertencesse a ele. Vocês dois estão fazendo um trabalho maravilhoso, ela disse. Elizabeth tem sorte de ter pais tão dedicados. Pais, no plural. Não apenas Maya fazendo o seu melhor sozinha, mas os dois, juntos. Foi a primeira vez que Ruth os reconheceu como uma equipe, e Evan sentiu uma onda de gratidão pela mãe. 3 semanas pós-parto, Maya se sentiu pronta para a primeira saída de verdade. Eles decidiram levar Elizabeth ao shopping, no mesmo lugar onde Evan havia visto Maya grávida pela primeira vez. Ciclo completo, Maya disse, enquanto eles andavam pela praça de alimentação, Elizabeth dormindo tranquilamente no carrinho dela. Nora do shopping os avistou do outro lado do corredor e se apressou em direção a eles. Meu Deus do céu, olha que bebê linda, ela exclamou, espiando no carrinho. Ela é maravilhosa. Como você está se sentindo, mamãe? Bem. Cansada, mas bem. E você, papai? Como a paternidade está te tratando? É o melhor trabalho que já tive, Evan disse, e falava sério completamente. Eles se sentaram à mesma mesa, onde tiveram a difícil conversa meses atrás. Mas desta vez, Elizabeth estava com eles, um símbolo vivo de esperança e novos começos. Eu fico pensando naquele dia, Maya disse, observando Elizabeth dormir. O quão assustada eu estava. O quão bravo você estava. Eu estava apavorado, Evan disse, mas não das coisas que deveria ter tido medo. O que você quer dizer? Eu estava com medo do que as pessoas pensariam, se teríamos dinheiro suficiente, se eu seria um bom pai. Mas eu deveria ter tido medo de perder você, de perder a chance de viver isso. Ele gesticulou para Elizabeth, para os 3 sentados juntos, como uma família de verdade. Nós 2 aprendemos algo, Maya disse. Eu aprendi que sou mais forte do que pensava. E você aprendeu. Eu aprendi que amar significa proteger a liberdade de alguém, não tentar controlar suas escolhas. Maya assentiu. E que a confiança precisa ser conquistada. Todos os dias. Todos os dias, Evan concordou. Naquela noite, enquanto Evan se preparava para sair do apartamento de Maya, após a mamada da noite, Elizabeth começou a resmungar. Não estava com fome, nem molhada, apenas inquieta. Aqui, Maya disse, entregando-a a Evan. Às vezes, ela só quer ser segurada. Evan caminhou lentamente pela sala de estar, Elizabeth contra seu ombro. Ele cantarolava baixinho, uma canção que o próprio pai cantara para ele anos atrás. Aos poucos, Elizabeth relaxou.
Seu punho minúsculo se curvou contra o pescoço dele, e sua respiração se aprofundou em sono. Você é bom nisso, Maya disse do sofá. Ela facilita. Maya os observou por um momento. Evan? Sim? Aquilo que você disse no hospital, sobre me perguntar de novo daqui a 6 meses. O coração de Evan deu um pulo, mas ele manteve a voz firme. Sim, eu talvez não precise de 6 meses. Não? Eu talvez precise de apenas 4 ou 3. O sorriso de Maya era suave, mas determinado. Estamos construindo algo bom aqui, algo real. Estamos sim. Eu quero que Elizabeth cresça vendo como é um amor saudável, pais que se respeitam, que se escolhem todos os dias, que trabalham juntos em vez de um contra o outro. Eu também quero isso. Então talvez devêssemos parar de chamar isso de parentalidade compartilhada e começar a chamar do que realmente é. O que é? Família. Evan sentiu a garganta apertar de emoção. Família. Maya se levantou e se aproximou deles, perto o suficiente para que ela pudesse colocar a mão nas costas de Elizabeth, perto o suficiente para que Evan pudesse sentir o cheiro do shampoo dela. Eu te amo, ela disse baixinho. Não quem você costumava ser ou quem você pode se tornar. Eu amo quem você é agora. O homem que aparece todas as manhãs, que cumpre suas promessas, que segura nossa filha como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Maya, estou pronta, ela disse simplesmente. Se você estiver. Evan passou Elizabeth cuidadosamente para um braço e estendeu o outro para Maya. Ela se aninhou em seu abraço de bom grado, naturalmente, como quem volta para casa depois de uma longa jornada. Estou pronto, ele sussurrou contra o cabelo dela. Estou pronto desde o dia em que te vi no shopping. Eu só precisei me tornar digno da chance. Eles ficaram ali na sala de estar de Maya, abraçando um ao outro e a filha adormecida, e Evan sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Paz. Paz completa, perfeita. Não porque tudo fosse fácil, mas porque tudo estava certo. 6 meses depois, numa tarde quente de maio, Evan bateu na porta de Maya segurando uma pequena caixa de veludo. Ele tinha pedido permissão à Tasha primeiro. Tinha recebido a bênção entusiasmada de Ruth. Ele até perguntou a Elizabeth, embora ela apenas tenha agarrado o dedo dele e tentado colocá-lo na boca. Mas, o mais importante, ele havia perguntado a si mesmo se estava pronto para amar Maya da maneira que ela merecia ser amada, sem condições, sem controle, com o tipo de devoção constante que duraria uma vida inteira. A resposta foi sim. Maya abriu a porta usando um vestido de verão e segurando Elizabeth, que agora estava sentada sozinha e balbuciando, sem parar. Oi, Maya disse, os olhos brilhando de curiosidade. Você parece nervoso. Estou nervoso. Nervoso de bom ou nervoso de ruim? O melhor tipo de nervoso. Elizabeth estendeu as mãozinhas gordinhas para ele e Evan a pegou, acomodando-a em seu colo. Maya Carter, ele disse, você gostaria de dar uma caminhada comigo? Há algo que quero te perguntar. O sorriso de Maya iluminou todo o rosto dela. Elizabeth e eu adoraríamos dar uma caminhada. Eles caminharam até o pequeno parque perto do apartamento de Maya, onde já haviam ido várias vezes com Elizabeth. O ar da primavera estava quente e famílias brincavam na grama ao redor deles. Evan encontrou o banco onde haviam se sentado na semana anterior, observando Elizabeth tentar alcançar os dentes de leão que ela não conseguia pegar direito. Maya, ele disse, virando-se para ela, Elizabeth ainda equilibrada em seu colo. Eu sei que conversamos sobre ir com calma. Eu sei que temos sido cuidadosos em colocar Elizabeth em primeiro lugar em tudo o que fazemos. Temos sim, e eu quero que você saiba que isso nunca vai mudar. Ela sempre será a nossa prioridade. Eu sei. Mas eu também quero que você saiba que quero passar o resto da minha vida conquistando sua confiança todos os dias, aparecendo para vocês duas, sendo o homem e o pai que vocês merecem. Evan passou Elizabeth para os braços de Maya e se ajoelhou na grama ao lado do banco. Maya ofegou, a mão livre voando à boca. Maya Carter, você quer se casar comigo? Não porque temos um bebê juntos, não porque é o que as pessoas esperam, mas porque eu te amo completamente e quero construir uma vida com você, uma vida de verdade, baseada em respeito e parceria e no tipo de amor que nos torna mais fortes um para o outro.
Ele abriu a pequena caixa, revelando um simples diamante solitário. Não enorme, não chamativo, mas claro e brilhante, e engastado em uma aliança que duraria para sempre. Sim, Maya disse imediatamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, claro, sim. Evan deslizou o anel no dedo dela, com as mãos trêmulas. Serviu perfeitamente. Elizabeth, sentindo a emoção ao seu redor, bateu palminhas e soltou um gritinho de alegria, fazendo com que ambos os pais rissem em meio às lágrimas. Ela aprova. Maya disse, eu acho que sim. Evan se levantou e abraçou as duas, suas meninas, sua família, seu mundo inteiro. Ao redor deles, a vida continuava. Crianças brincavam, cachorros latiam, casais caminhavam de mãos dadas. O ritmo comum e belo de pessoas construindo vidas juntas. Mas para Evan tudo havia mudado novamente. Ele havia encontrado seu caminho de volta ao amor. Amor de verdade, aquele que se tornava mais forte através dos desafios em vez de se despedaçar. O tipo de amor que duraria para sempre. O tipo de amor que Elizabeth cresceria vendo todos os dias, ensinando-a que o amor de verdade era possível, que as pessoas podiam mudar, que as famílias podiam se curar. Enquanto caminhavam para casa juntos, a mão de Maya na dele, Elizabeth, balbuciando feliz no carrinho dela, Evan pensou na jornada que os havia trazido até ali. De ultimato a entendimento, de controle à confiança, de medo à esperança, da desunião à beleza. Eles ainda tinham trabalho a fazer. O casamento traria novos desafios, novas oportunidades de escolher o amor em vez do medo. Criar Elizabeth os testaria de maneiras que não podiam imaginar, mas eles enfrentariam juntos, como parceiros, como iguais, como uma família construída na fundação mais forte de todas, o amor que havia sido testado e provado verdadeiro. E isso, Evan pensou enquanto Maya apertava a mão dele e sorria para ele, seria o suficiente. Mais do que suficiente. Seria tudo.